Porque os demônios pediram a Jesus pelos porcos. A fascinante história de Jesus expulsando a legião de demônios para um rebanho de porcos é encontrada em Lucas. Tudo começa enquanto Jesus viaja pelas colinas a leste do Rio Jordão, uma região predominantemente gentia, conhecida como Decápolis, cidades gentias da região mais ampla. Eles navegaram então para a região das guarnições a leste da Galileia. Quando Jesus pisou em terra firme, um homem da cidade de Gerasa, possuído por demônios há muito tempo, veio ao seu encontro. Ele não usava roupas e vivia entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele soltou um grito terrível, vindo das profundezas de sua garganta, caindo em terror e pavor diante dele, gritando com toda a força: "O que temos nós a ver um com o outro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes antes do tempo." Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois este já havia sido tomado violentamente, muitas vezes pelo demônio, sendo mantido sob guarda e amarrado com correntes e grilhões. No entanto, ele sempre quebrava essas amarras e era conduzido pelo demônio para o deserto. Lucas 8, versículos 26 a 29, Bíblia Amplificada. Esta é a descrição mais detalhada de um homem sob controle de um demônio encontrada na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem esteve sob o domínio do demônio, vivendo como um animal selvagem em vez de humano, desprovido de roupas. Ele vagava entre os túmulos, um comportamento contrário à lei judaica e à inclinação humana natural. O homem possuía uma força anormal, quebrando suas amarras. Noite e dia, ele gritava e se machucava, vivendo nas montanhas entre os túmulos. A luta interna dele era incontrolável e o comportamento selvagem. As pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Tentaram amarrá-lo para impedir que ferisse os outros, mas ele conseguia se soltar das correntes em várias ocasiões. No fim, conseguiram expulsá-lo da cidade e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, ele mesmo. A Bíblia descreve sua condução pelos demônios da mesma forma que descreve um cavalo guiado por seu cavaleiro ou um navio remado por sua tripulação. Também lemos que um certo homem veio ao encontro dele, sugerindo que Jesus não buscou diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído a Jesus. O homem não podia se libertar por si só, mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito. "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes", disse o espírito demoníaco que habitava o homem, possuído, não o próprio homem. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, por vezes, manifesta sua própria personalidade através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo atual, devemos ser cautelosos para não ignorar o problema nem dar excessiva ênfase a uma suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como alguém se torna possuído por um demônio. Superstições, jogos ocultos, supostamente inofensivos, práticas de espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para a enganação do crente e perigo demoníaco. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque há algo lá que aparenta funcionar. Infelizmente, há alguém atuando ali, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos por uma razão semelhante à de um vândalo que quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam seres humanos porque desprezam a imagem de Deus e assim tentam distorcer e deturpar essa imagem. Os demônios têm o mesmo objetivo em relação aos cristãos: denegrir a imagem de Deus. No entanto, suas táticas são limitadas em relação aos cristãos, já que foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz. Embora possam enganar e limitar os cristãos prendendo-os com medo e incredulidade, Colossenses 2, versículo 15, Bíblia Amplificada,
Quando ele despojou os principados e potestades, forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Temos novamente: eu te imploro, não me atormentes. Uma observação irônica, considerando que o homem estava frequentemente e implacavelmente atormentado pelos demônios, dominado em corpo, mente e alma. Ele temia que Jesus também o atormentasse. Lucas 8, versículos 30 a 33, Bíblia Amplificada. Jesus então lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, pois muitos demônios haviam entrado nele. Suplicavam continuamente para não serem mandados ao abismo. Próximo dali, um grande rebanho de porcos passava na montanha. Os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele concedeu permissão. Assim, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A manada se precipitou ladeira abaixo e caiu no lago, onde se afogou. Jesus perguntou o nome para ganhar autoridade sobre o demônio e libertar o possuído. Os exorcistas judeus da época precisavam conhecer o nome do demônio, mas Jesus não usou o nome aprendido nesse diálogo. Sua autoridade sobre os demônios excedia e muito as superstições da época. Provavelmente, ele perguntou o nome do demônio para compreender a extensão completa do problema, sabendo que o homem estava possuído por muitos demônios, não apenas um. Legionário romano normalmente consistia de 6.000 homens, implicando que o homem estava possuído por um grande número deles. Os demônios que habitavam o homem não queriam ser aprisionados no abismo, o poço sem fundo descrito em Apocalipse. Aparentemente, é um lugar de prisão para certos espíritos demoníacos. Eles preferiam a ação ao ócio. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que os demônios podem habitar os corpos de animais pode parecer estranha, mas é mostrada também em Gênesis 3. Foi apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos, que são animais não kasher. Note que nem os demônios podem afligir os porcos sem a permissão de Deus, pois um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus. Com pouco poder, a malícia deles tem quando enfrentados pelos que têm Deus como proteção e defensor. Satanás, algum ele é tão inclinado ao mal que o praticaria em animais, caso não possa fazê-lo com os homens. Jesus permitiu isso porque o momento de total demonstração de sua autoridade sobre seus demônios ainda não havia chegado. Isso ocorreria na cruz. Colossenses 2, versículo 15 nos conta que na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes. Ele fez um espetáculo público da derrota deles e triunfou sobre eles em sua obra na cruz. Colossenses 2, versículo 15, Bíblia Amplificada. Quando ele despojou os principados e potestades, forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Os espíritos demoníacos fizeram o rebanho de porcos agir de forma errática, levando-os a correrem descontroladamente pelas encostas, incríveis até o lago, onde eventualmente se afogaram. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos, assim como seu comandante em seu caminho. Isso mostrou que a verdadeira intenção desses demônios era destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Alguns podem considerar isso injusto para o dono dos porcos, mas os donos dos suínos perderam sua propriedade, sim, e aprenderam com isso como Jesus valorizava mais a vida do homem do que um rebanho. Spurgeon fez várias observações sábias sobre como o demônio afetou os porcos. Preferiam a morte ao domínio do demônio, e se os homens não fossem piores que os porcos, teriam a mesma opinião. O diabo, quando os seus porcos a um mercado ruim. Quando os pastores viram o que aconteceu, fugiram e contaram à cidade e à área circundante.
As pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Chegaram a Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo mental. Eles ficaram assustados, pois testemunharam isso, contaram aos outros sobre como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Então, toda a multidão da região dos Gadarenos e das áreas vizinhas pediu a Jesus que saísse de lá, pois estavam sobrecarregados de medo. Jesus entrou no barco e voltou para o lado oeste do mar da Galileia. Eles estavam com medo e foram dominados por um grande temor. Tinham mais medo de um homem livre do que de um possuído. Eles ficaram aterrorizados ao verem o homem em seu juízo, sentado aos pés de Jesus, sem saber o que pensar. Os demônios deveriam ter tido a vantagem sobre Jesus de acordo com suas superstições, mas não tiveram. Eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Então toda a multidão, eles não pareciam se importar ou interessar-se pelo homem possuído e atormentado por demônios entre eles, mas se incomodavam com a presença de Jesus. Pediram a ele para partir e ele atendeu. O trabalho que Jesus estava fazendo havia reunido toda a multidão e todos estavam ali para conversar e encontrar-se com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de forma alguma. Aqui estava toda uma cidade em uma reunião de oração, orando contra a sua própria bênção. Era horrível a natureza de sua oração, mas ela foi ouvida e Jesus partiu de seus domínios. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo no momento, muitas vezes afastam Jesus e ele pode partir se ele for pedido. Mas o homem de quem os demônios haviam saído ficava suplicando e implorando para ir com Jesus. No entanto, Jesus o enviou embora, dizendo: "Volte para casa e conte todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você." Então, o homem partiu e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. O homem de quem os demônios haviam partido passou a ser conhecido por um nome maravilhoso, talvez pelo resto de sua vida. Ele fosse lembrado por um nome que evocava o grande trabalho que Jesus havia feito por ele. Inicialmente, esse homem possuído por demônios sentou-se aos pés de Jesus, mas depois ele só queria estar com Jesus, seguindo como um discípulo. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido, vieram ver Jesus e encontraram o homem de quem os demônios haviam saído sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo mental. Eles ficaram assustados. O desejo deste homem por Jesus é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele só estava interessado no que Jesus poderia fazer por ele. Mas depois do encontro com Deus, ele queria o próprio Jesus. No entanto, Jesus o repreendeu e disse para ele ir embora. Apesar de o homem ter uma boa intenção em querer seguir Jesus, Jesus estava bem ciente de que o ministério que ele estava fazendo para sua própria família e comunidade tinha um significado muito maior do que qualquer outra obra que ele estivesse realizando. Às vezes, pode ser desafiador para nós compreendermos a maneira como Deus opera. Jesus atendeu ao pedido infeliz dos residentes da cidade, que oraram para que ele os deixasse e partisse de seus domínios, e assim o fez. O homem de quem os demônios haviam saído fez um pedido piedoso para estar com Jesus, mas Jesus disse: "Não é essa a oração." Naturalmente, a razão para isso era o fato de que esse homem poderia ser uma luz entre as pessoas que viviam nessas cidades gentias, de uma maneira que Jesus e seus discípulos não poderiam ser se ele tivesse medo, e tenho quase certeza de que tinha, os demônios poderiam retornar. Então, é claro, ele ansiava por estar com Cristo. No entanto, Cristo afasta esse medo dele e basicamente lhe diz: "Você não precisa estar perto de mim. Eu te curei tão completamente que você nunca ficará doente novamente." Spurgeon expressou: "Ele foi por esse caminho e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele."
Essa era uma mensagem incrível para compartilhar, uma mensagem que todo seguidor de Jesus deveria ser capaz de pregar. Sua história mostrou o valor de uma vida para Jesus, pois essa era a única razão pela qual Jesus veio para este lado do Mar da Galileia. Sua história também mostrou que com Jesus ninguém está além da esperança, pois se esse homem pode ser transformado, então qualquer um pode. Jesus disse a ele para contar sobre as grandes coisas que Deus fez, e o homem compartilhou com os outros as grandes coisas que Jesus havia feito. Não houve contradição, pois Jesus é Deus.